ponte. Era uma vez um homem que tinha um filho a quem amava muito. Ele trabalhava para uma companhia de trens, levantando a ponte para os barcos passarem e abaixando-a para os trens. De vez em quando, seu filho vinha ver trens passar na ponte. E as pessoas que viajavam neles. Algumas eram pessoas solitárias, deprimidas. Outras bravas, zangadas. Outras egoístas, cheias de si. Outras feridas, marcadas pela vida. Outras viciadas em tudo quanto é droga. Um dia, um maquinista não viu o farol vermelho e prosseguiu com a ponte levantada. Aquele seria um erro trágico. Quando o filho viu o trem aproximar e o pai atento a um barco que terminava de passar, querendo ajudar e evitar um acidente, lembrou-se da alavanca de emergência que seu pai lhe ensinara. Correu para acioná-la, mas escorregou, caiu e ficou preso na engrenagem onde a ponte desceria. O terrível erro do maquinista levou aquele pai a fazer uma escolha que ele jamais imaginaria fazer: deixar todos no trem morrer? Ou puxar a alavanca e assim fazer com que seu filho fosse esmagado pela ponte. A salvação de todos exigiu o sacrifício do que era mais precioso para aquele pai. Contudo, o sacrifício de um trouxe segurança e esperança para o futuro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A história deste homem, sim, é trágica, mas também é emocionante. Você viu que o menino era como o pai, ele pensou como o pai. Na hora da dificuldade, na hora daquela emergência, ele agiu como o pai agiria, causada por aquele erro do maquinista, que não percebeu, que não viu
o sinal vermelho, que era uma ponte levantada onde não se podia passar com aquele trem. Quando seu filho caiu naquele espaço onde a ponte, ao descer, o esmagaria, o pai teve que tomar uma decisão muito difícil. Salvar o seu próprio filho e deixar com que todas aquelas pessoas do trem morressem, ou apertar a alavanca e deixar com que o seu filho fosse esmagado lá embaixo pela ponte. Igualmente Deus, que criou o ser humano para se relacionar com ele, Deus vinha todos os dias, na virada do dia, à tardezinha, para se relacionar com ele, para ver, por exemplo, que não você deu para aquele animal, para aquele outro, para aquela planta, para aquela árvore. E nessas vezes que Deus vinha, ele também dava diretrizes para o homem. Ele dava diretrizes do que ele deveria fazer, do que ele não deveria fazer. Deus também falou sobre as consequências se ele o desobedecesse. Como nós bem sabemos, infringir uma regra traz consequências. Por exemplo, todos nós estamos em nossas casas hoje em dia, já há vários dias, já quase 2 semanas, e os pais têm as suas regras dentro da casa. Quando os filhos não obedecem, há também suas consequências, né? Eles também precisam ser corrigidos. Na verdade, a Bíblia diz que Deus, ele corrige porque ele ama. Então Deus não nos deixa ao léu. Deus não deixou também lá atrás o homem ao léu. Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem deixou as regras de Deus de lado e seguiu sua própria vontade, o seu próprio desejo, esta desobediência trouxe o castigo que ainda está sobre todos nós, seres humanos. E o castigo foi a morte, isto é, a separação de Deus para com o homem. O homem se separou de Deus, não foi Deus que se separou de nós. Deus só colocou as suas diretrizes. À medida que o homem não as seguiu, é como se ele estivesse escolhendo o seu próprio caminho, andar por suas próprias pernas, depender somente dele mesmo e não mais de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou a este mundo de tal maneira que ele deu o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados, pelo pecado do ser humano. E nós, como ser humanos, nós herdamos também esse pecado do primeiro homem, do primeiro Adão. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos o homem continuando isso, querendo sempre fazer a sua própria vontade. É claro, nós precisamos também aqui ressaltar que havia o remanescente, haviam aqueles que queriam mais de Deus, que buscavam a Deus, que procuravam sim seguir aquilo que Deus havia proposto para o ser humano. Porém, até esses acabavam sofrendo também as consequências do pecado dessas outras pessoas. Por exemplo, será que o que nós estamos sofrendo hoje em dia, digo nós, o mundo inteiro sofrendo hoje em dia com essa pandemia, com esse vírus, não pode ter sido a violação de uma lei natural por alguém? Você pode estar pensando, tudo bem, pastor, entendi. Deus criou o ser humano, Deus ama o ser humano. Infelizmente, o ser humano desobedeceu a Deus e, como resultado, separou-se de Deus. E o Senhor disse também que Deus nos ama, Deus ama o ser humano. Como Deus provou que Ele amou o ser humano, que Ele ama o ser humano? Bom, no Antigo Testamento, Deus enviou seus profetas, seus sacerdotes, para que esses declarassem a sua vontade, a sua lei, suas diretrizes para todo o povo. Estas diretrizes de Deus são como o trilho para o trem. O trem foi feito para andar nos trilhos. Se o trem sair do trilho, algo vai acontecer tanto para o trem quanto para as pessoas que estão dentro dele. Isso é o que aconteceria para aquele trem do vídeo e as pessoas que nele estavam, se a ponte continuasse levantada, não é? E por que nada acontecia com aquele trem, nem com as pessoas dentro dele? Porque assim como Deus, aquele homem também deu seu próprio filho para morrer por todos que estavam ali naquele trem. Semelhantemente, a Bíblia diz que Deus amou a este mundo, e mundo aqui somos eu, você, são todas as pessoas que estão à nossa volta em todo o planeta. De tal maneira Ele nos amou que deu seu Filho unigênito, isto é, Jesus é o próprio Deus
em carne e osso, mas para que Deus pudesse vir à terra de forma legal e poder então pagar o preço dos nossos pecados que nos separavam de Deus, ele precisava nascer como toda criança nasce. Ele precisava ser gerado, e a Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele precisava nascer de mulher, a Bíblia diz que ele nasceu de uma mulher. A Bíblia chama Jesus, o Filho de Deus conosco. Ele é o Deus que se fez carne e osso e habitou entre nós, no nosso meio. Por isso ele pôde também pagar o preço dos nossos pecados. Deus pagou o preço dos nossos pecados em seu Filho Jesus Cristo, que não só viveu aqui na terra para nos mostrar como nós podemos viver na dependência de Deus, mas ele também veio com um propósito de salvar a humanidade, de perdoar a humanidade dos seus pecados. E como ele fez isso? Ele fez isso morrendo naquela cruz do Calvário. Ali ele morreu por mim, ali ele morreu por você, ali ele morreu pelos meus pecados, ali ele morreu pelos teus pecados. E como nós podemos então ser perdoados dos nossos pecados, já que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, veio a esta terra e morreu no nosso lugar? Nós podemos simplesmente fazer uma coisa, que você pode fazer agora mesmo, aí onde você está. Nós podemos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós podemos tornar aquele sacrifício que Jesus fez lá atrás, na história, mais de 2000 anos atrás, fazer aquilo valer para a nossa vida hoje, ser real para a nossa vida hoje. Então eu gostaria que você agora, que está me ouvindo, você que ainda não tem certeza da salvação. O que é certeza da salvação? Eu não quero que isso aconteça com ninguém, amém? Mas se você pegasse esse vírus e se você chegasse a morrer, você tem certeza que você, ao fechar os olhos aqui, você abriria os teus olhos lá no céu? Se você não tem esta certeza, eu gostaria que você pudesse também, então agora, fazer uma oração comigo. Uma oração de entrega, uma oração em que você vai pedir a Jesus que venha à tua vida, que seja o teu salvador pessoal, que seja o teu Senhor, o Senhor da tua vida, porque Jesus é o trilho de Deus. Jesus é a ponte para chegarmos a Deus. Se o pecado fosse como esse vírus, Jesus é o antivírus para isso. Jesus é aquele que nos perdoa. Jesus é aquele que nos leva a Deus. Então eu gostaria que você, que não tem esta certeza da tua salvação, a certeza de que você já tem este antivírus de Deus para você, que é Jesus. Eu gostaria que todos fechássemos os olhos e gostaria que você pudesse orar comigo assim. Deus, eu não entendo tudo o que o pastor falou, mas eu sei de uma coisa. Eu não tenho ainda certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza de ter os meus pecados perdoados por ti. Eu não tenho certeza de ter aceito o teu antivírus, que é Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. Mas hoje, agora, eu decido, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor e, como uma ponte, me reconecta de novo a Deus. Continue de olhos fechados, eu gostaria de orar por vocês. Senhor Jesus, muito obrigado por esse filho, por esta filha, por esse pai, por esta mãe, por esse amigo, por esses colegas que aceitaram a Jesus hoje. E eu te peço, guarda suas vidas, protege-os do mal, protege-os de toda peste e direciona os seus passos. Direciona os seus passos para a sua casa, dá a eles o desejo de se relacionarem contigo, de conhecerem a tua palavra, porque é através dela que nós te conhecemos mais. E batiza-os no Espírito Santo para que, como cristãos verdadeiros, eles possam levar a tua palavra, obedecer ao Senhor e falar de Jesus a outras pessoas também. É o que eu oro em o nome de Jesus. Amém? E agora, para terminar, eu gostaria de falar com você, meu irmão, minha irmã. Você que talvez até tenha achado que esta mensagem é muito simples. E realmente ela é. Que Deus ama o pecador e enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, todos nós. Mas nós que já aceitamos a Jesus e já temos
o Espírito Santo habitando em nós, nós precisamos continuar a obra dele, o ID de Jesus. E então a minha pergunta para você é: você tem obedecido o ID de Jesus no seu trabalho? Você tem obedecido na sua escola? Você tem obedecido na sua família? Você tem obedecido esse ID do Senhor de falar desta salvação que só há em Jesus Cristo, desse antivírus para todo e qualquer vírus e toda e qualquer coisa que possa nos sobrevir? Esta é a pergunta do Espírito Santo para você hoje. Se você tem omitido, se você tem ficado com medo, se alguma coisa tem te atrapalhado, eu gostaria que você baixasse a tua cabeça agora também. Eu gostaria de interceder por você. Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, que tem enfrentado algum problema, alguma dificuldade de falar de Jesus, de comunicar Jesus, de comunicar a salvação que só há em Cristo Jesus para outras pessoas. Talvez para familiares mesmo, talvez para outras pessoas com quem eles convivem no seu dia a dia. Eu oro para que toda e qualquer barreira, todo e qualquer impedimento seja quebrado, anulado, tornado sem efeito em todas essas vidas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você pudesse aplaudir ao Senhor aí onde você está, aí na tua casa ou onde você estiver assistindo também. E irmãos, para terminar, que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos em breve, em nome de Jesus. Amém?